Olá, sejam bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos o professor João Saboia, que é professor emérito do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Como ele é também engenheiro eletrônico, com doutorado nessa área, inclusive, ele teve aí uma carreira acadêmica também na engenharia por muitos anos e acabou migrando para a economia. E hoje ele conversa conosco sobre a situação socioeconômica do povo brasileiro, que, como sabemos, atualmente é muito difícil, com o fenômeno da fome atingindo 33 milhões de pessoas. O professor Saboia conduziu um estudo em que calculou o chamado índice de miséria. Nesse estudo, para termos uma ideia, numa escala de 0 a 100, o trabalho aponta um índice médio de miséria no atual governo, nesse período de 3 anos e meio, de 62. E já atingimos o índice de 86,9 no final de 2021. Nessa conversa, o professor nos explica como chegou a esses números, o que eles significam, e também conversa aqui conosco sobre que caminhos podem ser tomados para que a gente busque soluções para essa situação desalentadora. Professor Saboia, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar conosco hoje. É um prazer estar aqui com você e com os engenheiros do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Como você disse, a minha origem é como engenheiro, embora eu tenha caminhado em direção à economia e feito minha carreira principalmente nessa área. Mas, de qualquer maneira, essa oportunidade de estar falando com vocês é uma oportunidade única, muito especial, e eu estou muito satisfeito de estar aqui. Bem, em relação à questão do índice de miséria, o que acontece é o seguinte: esse índice foi criado nos anos 70 do século passado, pelo economista americano, chama-se Arthur Ockham. E a ideia dele foi ver o que a gente chama de curva de Phillips, que é uma curva conhecida na economia, e que mostra uma relação inversa entre inflação e desemprego. A ideia é o seguinte: quando o desemprego cresce, normalmente a inflação diminui e vice-versa. Claro que não tem que ser assim, e em alguns momentos isso acontece, em outros momentos isso não acontece. Você pode ter momentos que as duas coisas crescem juntas, na verdade, a gente até recentemente está experimentando isso. Bem, mas a ideia é a seguinte: você mede as duas taxas, soma as duas taxas e diz, esse é o índice de miséria. Então, é uma coisa muito simples. Só para dar uma ideia, quer dizer, se a gente for usar esse índice hoje no Brasil, você está com uma taxa de desemprego da ordem de 11%, uma taxa de inflação anual também da ordem de 11%, por acaso 11,11%. Se você somar essas duas taxas, você tem 22%. Então, seria o índice de miséria do Brasil atualmente. Quando você olha para trás, por exemplo, 2014, que foi o período em que você estava quase entrando numa crise econômica, mas ainda com a economia razoavelmente boa, você tinha naquela época um desemprego da ordem de 6%, baixinho, né? Quando a gente fala de 6% de desemprego, parece um sonho para a gente, mas não sei tão longe, quer dizer, 2014 você tinha 6%. E você tinha também uma inflação relativamente baixa, quer dizer, não tão baixa, mas 6% era a inflação que a gente hoje em dia acha, pô, inflação de 6%, que é ótimo, mas não é verdade, 6% é uma inflação alta. Mas somando os 6 com 6, de inflação e desemprego, dá 12. Ou seja, o índice de miséria em 2014 era muito menor do que o índice de miséria atualmente. Então, é isso que seria o pano de fundo, né, do trabalho que a gente vem realizando. O que acontece é o seguinte: a gente chegou à conclusão, essas duas variáveis são muito importantes, elas dão uma ideia de como a população está vivendo, como ela está sofrendo. Quer dizer, quanto maior esse índice, tende a ser pior a situação das pessoas, mas a gente achou que faltam variáveis importantes nesse índice. E vimos que não tem nenhuma variável de rendimento, de renda. A renda não está sendo incluída nisso aí. Da mesma maneira, outras questões que você poderia até pensar em incluir, por exemplo, taxa de juros. Taxa de juros alta é uma coisa ruim, né? É uma coisa que custa mais caro você pegar um crédito, tem várias variáveis. Mas a gente optou por incluir uma variável que ela atinge diretamente a população, especialmente a população de renda mais baixa, que é quando você está devendo, né? Quer dizer, a inadimplência das pessoas.
e que, por sinal, é uma taxa altíssima no Brasil hoje. Então, a gente resolveu incluir essas duas variáveis novas que não existiam no índice de miséria e fizemos um estudo, eu e meus colegas, quer dizer, na verdade, não fui eu sozinho que fiz isso, dois colegas franceses que estão na UFRJ, o François Roubaud e a Mireille Razafin-Dracoto, e também um colega meu do IBGE, que é o João Alac Neto. Então, nós quatro que trabalhamos nesse índice e publicamos um artigo no início do mês no Valor Econômico e que acabou dando origem a essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Então, a gente fez isso. E a gente achou melhor, em vez de ficar somando taxas, por que não criar um valor com limite mínimo e limite máximo? Como você, quando estuda o índice de desenvolvimento humano, você produz um número. Em vez de você pegar as variáveis de desenvolvimento humano, você transforma aquilo num número. E, no caso, a gente resolveu transformar isso num número entre 0 e 100. Cada variável, inflação, de desocupação, rendimento, etc., nós transformamos isso em 0, 100. Fica uma coisa, inclusive, mais fácil de você ver o número. Quer dizer, quanto mais próximo você tivesse de 100, maior seria o índice de miséria, o nosso índice de miséria calculado por nós, e pior seria a situação de bem-estar da população. E foi isso que nós fizemos. Só que nós fizemos também uma outra mudança que a gente fez no índice. A gente acha que tem uma outra medida de desocupação no Brasil que é mais ampla, que não é apenas taxa de desemprego. Você inclui o que a gente chama de taxa de subutilização. E essa taxa de subutilização, ela inclui também o desalento, por exemplo, quer dizer, pessoas que não estão procuraram, mas não estão procurando no momento porque desistiram de procurar, porque não encontram. E você inclui também pessoas que estão trabalhando poucas horas, né? Que estão dispostas, querendo trabalhar mais, disponíveis para isso e não estão trabalhando. Então, a gente inclui tudo isso numa taxa que a gente chama de taxa de subutilização. Então, nosso índice, na verdade, é isso. Inflação, por sinal, inflação, a gente optou por inflação pelo INPC e não pelo IPCA, porque o INPC ele é um índice mais... ele tem mais sentido para a população de baixa renda do que o IPCA. O IPCA pega todo mundo e o INPC pega o padrão de vida de pessoas de renda mais baixa. Então, pegamos inflação pelo INPC, pegamos subutilização em vez de desemprego, pegamos rendimento médio, e como a gente fez um trabalho acompanhando os trimestre a trimestre, desde 2012 para cá, a gente teve que trabalhar com rendimento do trabalho, rendimento médio do trabalho, rendimento real do trabalho, obviamente deflacionado, para você ver o nível real. E isso é uma outra coisa que a gente depois vai conversar e a gente pode melhorar isso. E, finalmente, tem a taxa de inadimplência, que é uma taxa de... Em geral, as pessoas estão inadimplentes por causa de cartão de crédito, por causa de empréstimos que foram feitos e que não estão sendo pagos. Bem, a gente transformou isso, e, portanto, cada uma dessas variáveis no valor entre 0 e 100, somou as quatro variáveis e dividiu por 4. Então, a média dos índices de cada uma dessas quatro variáveis. Então, você poderia, inclusive, colocar agora na tela o nosso gráfico, que a gente pode discutir o resultado do índice a partir desse gráfico. Então, está aqui o nosso índice de miséria com as quatro variáveis. Como eu falei, nós trabalhamos com dados trimestrais e a gente, em geral, esses dados, três dados desses são levantados da PNAD contínua, do IBGE. E o inadimplência é do Confederação Nacional do Comércio, que tem um índice muito bom de inadimplência. E a gente colocou, então, aqui os índices, como você, Rita, disse no início, esse índice varia entre 0 e 100. E quanto mais próximo de 100, pior. Então, a gente acompanha direitinho aqui, desde 2012. Infelizmente, não deu. Eu gostaria de ter ido até 2011 para pegar o governo da Dilma inteiro. Mas a gente não tem... Os dados da PNAD contínua começam em 2012. Então, por conta disso, é que a gente começou em 2012. E a gente vê o seguinte, você vê várias curvas, quer dizer, vê quedas e aumentos, etc. Eu vou te dizer de cara, o índice de miséria, geralmente, ele cresce quando a economia está mal. A economia está indo bem, ele cai. Se a economia está melhorando muito, ele cai bastante. Se a economia está piorando muito, ele sobe muito, ele aumenta muito. E isso está muito claro aqui, porque você vê o seguinte,
o começo até 2014, eu tomei como referência, até que eu acabei de comentar com vocês, o ano 2014. Quer dizer, até 2014, a economia estava indo muito bem, estava crescendo bem, ela foi crescendo um pouquinho menos, etc., mas continuava crescendo, e por conta disso, essas variáveis elas acabam mostrando esse resultado, e você vê que o índice começou no nível 40, no início de 2012, com a Dilma, ele atingiu alguma coisa tipo 14, no quarto trimestre de 2014, quer dizer, no finalzinho de 2014. Agora, 2015 e 2016 foram 2 anos muito ruins, em que você teve uma crise econômica séria, a inflação aumentou, o desemprego disparou. Então, você vê o reflexo disso no índice de miséria. Quer dizer, o índice de miséria, no final, quer dizer, na medida que você vai para 2015 e 2016, quer dizer, considera o governo da Dilma até meados de 2016, você vê que o índice dispara, ele cresce muito. E ele continua crescendo, inclusive, no comecinho do governo Temer, mas o Temer vai pegar um período mais favorável em que a economia ela passa 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 2017, 18, 19, a economia tem um crescimento, bem, 1%, 1,5%, melhor do que você ter queda, mas é um crescimento ainda fraquinho. Mas, apesar disso, o índice de miséria diminui. Quer dizer, você tem uma recuperação, uma melhora no índice de miséria, uma recuperação pequena, mas você tem essa melhora. E isso vai até 2019, que você vê que tem um certo patamar, 2017, 18, 19, você tem mais ou menos uma flutuação do índice ali em torno de 50, quer dizer, um número bem central para o índice. Mas aí vem 2020, 2021, e aí vem Covid, vem a crise econômica, a crise sanitária, etc. E aí há uma disparada do índice, e você vê o seguinte, ele vai até um nível de 80, chega a 86, se eu não me engano, 87, no final ali do ano passado, e ele, quer dizer, tem ali um recuozinho mínimo, a gente não sabe muito bem para onde está indo e vai para onde ele vai caminhar ao longo de 2022. Mas, de qualquer maneira, o que mostra aqui é o seguinte, você mostra três últimos governos do país, que você tem variações, inclusive melhores ou piores dentro de cada governo, mas o fato concreto é que, em termos médios, você vê que a pior é clara. Quer dizer, você tem alguma coisa como 36, que é o nível médio do governo Dilma, você vai para alguma coisa tipo 54, que é o nível médio para o índice de miséria durante o governo Temer, e, finalmente, o índice atual, que é da ordem de 62, 61, 62, que é o índice do governo Bolsonaro. Então, isso é para mostrar que, em termos de índice de miséria, o governo atual está muito mal, não só pelo nível médio superior aos dos 2 últimos governos, mas também pelo fato que ele está atualmente no nível mais elevado de toda a série que nós conseguimos construir. Então, é um pouco isso que o índice de miséria ele nos conta durante esse período. Está ótimo. Quer dizer, está péssimo, né, na verdade, mas ficou muito clara a sua explanação. O senhor explicou aí que, em relação ao índice de miséria já existente já há bastante tempo, vocês trabalharam, o senhor e seus colegas trabalharam aí com outros dados para que isso fizesse mais sentido no caso brasileiro. E um dos elementos aí é o rendimento. E o senhor, inclusive, destaca isso no seu artigo, que o rendimento é só o rendimento do trabalho. Eu fiquei pensando, a gente tem outros estudos que indicam aí um número gigantesco, com dados de 2021, eram 43 milhões que estão em famílias em que ninguém tem renda do trabalho. Como é que esse dado pode interferir nessa leitura da realidade socioeconômica brasileira? Bem, como eu tinha dito antes, o que acontece é o seguinte, quando você trabalha com a PNAD, com dados trimestrais, a PNAD ela só divulga o rendimento do trabalho. E para você discutir a questão da miséria e da pobreza no Brasil, você não pode ficar restrito ao rendimento do trabalho, porque existem muitas outras fontes de renda. Quer dizer, por exemplo, os aposentados, por exemplo, têm suas aposentadorias. As pessoas que recebiam Bolsa Família
tem um rendimento adicional. Então, você tem que levar em consideração para você saber realmente qual é o rendimento que as pessoas têm, todas as pessoas, e não apenas as pessoas que trabalham, você tem que incorporar esses outros tipos de rendimentos. E nós estamos, no momento, pensando em fazer uma versão nova do índice, mas, nesse caso, trabalhando com dados anuais e não mais dados trimestrais, para poder incorporar esses rendimentos, porque aí a gente consegue incorporar todo tipo de rendimento. E, olha, a gente tem que reconhecer que o auxílio emergencial foi fundamental na sobrevivência das pessoas, especialmente durante o ano de 2020, né, quando a economia parou, literalmente, e caiu cerca de 4% no PIB. Né? Então, você tem que considerar isso se você quer fazer uma análise completa e não apenas trabalhar com... Quer dizer, nós estamos trabalhando com o mercado de trabalho, desemprego é importante, subutilização é muito importante, mas na hora de olhar renda, que nós incluímos renda no nosso índice, mas só renda do trabalho, nós vamos ampliar e para colocar todo tipo de rendimento, e aí a gente vai trabalhar com rendimentos, todos os rendimentos, e especificamente a gente vai tentar olhar para a pobreza, né? Incorporando todos os rendimentos e verificando qual é o rendimento que as pessoas que estão na base da pirâmide de renda, eles participam, com quanto eles participam do total de rendimento, para dar uma ideia de pobreza, mas aí com os rendimentos como um todo. Então, isso a gente vai fazer, a gente vai melhorar o nosso índice, que, infelizmente, para essa comparação mais conjuntural, não dava para fazer por falta de informação. Mas isso será feito em breve. De repente, a gente pode até, em outro momento, conversar com vocês, quando a gente tiver esses dados processados, para incorporar todos os tipos de rendimentos, ter uma ideia mais completa dessa miséria. E, na verdade, como eu falei, é muito mais do bem-estar da população, mas queremos focar nos mais pobres. O índice de miséria conseguiria apontar também as desigualdades sociais no Brasil? Haveria condição e sentido também, né, em fazer isso, separar os estratos sociais? Ô, Rita, é o seguinte, hoje em dia existem vários métodos para estudar pobreza, né? E você pode estudar pobreza, especificamente pobreza, a partir de linhas de pobreza, por exemplo, e os dados do IBGE permitem. Se você pegar todos os rendimentos e definir linhas de pobreza, você pode calcular qual é o percentual de pessoas que estão abaixo de um determinado nível. Uhum. Então, você pode fixar linhas diferentes e verificar quantos estão abaixo. Você pode fazer isso ao longo do tempo também. Se você conseguir fixar uma linha em termos reais, quer dizer, corrigindo pela inflação, você também pode calcular ao longo do tempo qual é o percentual de pessoas que estão acima ou abaixo dessa determinada linha que você escolheu. Outra questão que você chamou a atenção, que também é importante, e eu acho que nós estamos com a ideia também de incorporar isso no nosso índice mais adiante, é desigualdade, incorporar alguma medida de desigualdade, que existem, né? Existem medidas de desigualdade importantíssimas, quer dizer, a desigualdade é tão importante no Brasil que índice de Gini vira matéria de primeira página de jornal. Sai uma matéria na primeira página e que o índice de Gini era 0,5, passou para tanto, para 0,52, 53. Isso, você vê, é um assunto que virou banal né, discutir. E, obviamente, você tem outras medidas. Você pode verificar o seguinte: qual é o percentual da renda que os 20% mais pobres conseguem ter para si. Quer dizer, se você descobre que os 20% mais pobres só têm 1% da renda, mostra que eles são realmente muito pobres. E se você olhar pelo outro lado, os 10% mais ricos têm 50% da renda, você fala, puxa, tem alguma coisa errada. Mas isso também pode ser feito separadamente, estudos de desigualdade ou de pobreza, ou pode ser incorporado no índice de miséria, numa versão que a gente pretende desenvolver, como eu já falei, incorporando uma medida de pobreza e uma medida de desigualdade no índice. Além de dar essa clareza em relação à informação, como que os gestores públicos, os governantes, o Congresso Nacional, que pistas esse índice daria
para quem estivesse buscando consertar essa situação, baixar esse índice? Como que pistas ele dá para quem tiver realmente o objetivo de reduzir esse número no Brasil? Bem, isso é um índice só, quer dizer, como ele é calculado em cima de várias variáveis, isso mostra que aquelas variáveis, de uma certa maneira, estão melhor ou estão pior. Mas eu acho o seguinte, se você pensar, agora vamos pensar na economia, vamos pensar no país, vamos esquecer um pouco o índice, vamos ver onde estamos, para onde podemos ir, o que podemos fazer. Quer dizer, na verdade, a gente tem problemas seríssimos no país, quer dizer, tem problemas. Eu vou começar por uma questão que me atrai muito e que certamente também atrai muito, preocupa muito os engenheiros, que é a questão da produtividade. A produtividade do país, ela é comparativamente com o padrão mundial baixa. Pensar a produtividade do trabalho, por exemplo, PIB per capita não, PIB por trabalhador, tá? O que se produz e quantas pessoas produziram. Quando você faz comparações internacionais, o Brasil está mal das pernas, porque a nossa produtividade, nível de produtividade é muito baixo, mesmo comparativamente com nossos irmãos, né, latino-americanos, e a gente às vezes está melhor um pouquinho do que um país, mas está certamente pior do que Chile, do que Uruguai, do que Argentina, do que México. São todos esses países que a gente olha, que são mais parecidos, de uma certa maneira, no nível de desenvolvimento mais próximo ao nosso, eles têm níveis de produtividade melhores que os nossos. Isso sem olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos, que aí é uma covardia. Então, nós temos que melhorar a produtividade. Até porque a renda das pessoas, o que se paga a quem trabalha, está associado à sua produtividade. Quer dizer, se a produtividade está baixa, os salários também vão estar baixos. Então, você tem que, para você melhorar salários, portanto, melhorar renda, diminuir pobreza, etc., você tem que melhorar a produtividade do país, que tem um lado, que é pelo lado capital, das técnicas, usar coisas moderninhas, etc., as melhores técnicas possíveis. E, por outro lado, você tem que melhorar a mão de obra. E aí você começa, não é só pegar e fazer cursinho no Senai, não é isso. Você tem que começar lá atrás, você tem que, né, tem que ter uma educação fundamental de alto nível e ela tem que ser pública, que ela, tudo bem, complementada pela privada, mas para quem não pode ir à privada, ela vai ter que ser a pública. Então, a gente tem que atuar muito nisso. Isso é o nível municipal, quer dizer, não é só o nível federal, quer dizer, não adianta ficar culpando só o governo federal. Isso aí faz parte de todos. São os prefeitos, são os governadores, é o presidente, é todo mundo tem responsabilidade nessa parte. Então, temos que botar energia nisso, na educação, para você poder ter mais produtividade pelo lado do trabalho e, obviamente, os empresários também têm que fazer o papel deles, que é, né, modernizar seus processos produtivos, investir mais. Nós temos um problema sério nesse país de investimento muito baixo, né? Nossa taxa de investimento é baixa, tem sido baixa, e ela tem que ser aumentada. Mas você vai dizer o seguinte, mas como é que você vai aumentar a taxa de investimento? Com essa confusão que o país está passando, com esse quadro político terrível e insegurança, etc. Então, bem, tem dois lados, né? A gente tem o investimento público e o investimento privado. Quer dizer, para o investimento privado ser realizado, você tem que ter boas expectativas, tem que ter um quadro que atraia os empresários a fazer seus investimentos, aumentar a taxa de investimento. Mas tem o lado do investimento público. E no investimento público, nós estamos paralisados, porque o nível de investimento público ele está totalmente limitado pelo teto dos gastos. Você não consegue, quer dizer, temos que enfrentar essa questão do teto. Não adianta, nós estamos com vários anos de teto de gastos e você não consegue fazer a economia andar. Quer dizer, a economia ela está praticamente parada desde 2017, que ela veio crescendo muito pouco, nós já estamos no sexto ano, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, 6 anos, com uma pandemia no meio do caminho, e que a gente não está conseguindo sair da pandemia, porque, tudo bem, até em termos sanitários, basicamente saímos. A economia voltou a funcionar, mas voltou a funcionar mal. Então, a gente precisa que você tenha uma retomada de investimentos públicos e privados, e isso não tem como fugir. Quer dizer, o setor público vai ter que gastar mais.
vai ter que gastar mais, e, de repente, num determinado momento, o governo não gastou mais com auxílio emergencial quando precisou para salvar a vida das pessoas, agora nós vamos ter que gastar também para fazer investimentos em educação, investimentos em saúde e os investimentos necessários para que esse país possa olhar para frente e pensar: meu futuro vai ser melhor. Olha, os engenheiros vão ficar muito satisfeitos em ouvi-lo, inclusive porque o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, juntamente com a Federação Nacional dos Engenheiros e vários outros sindicatos estaduais, tem um programa que se chama Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, que já existe desde 2006, é um instrumento de mobilização e debate da categoria em relação a propostas para o desenvolvimento nacional e que se assenta exatamente nas premissas que o senhor colocou aí, a necessidade de investimentos públicos e privados, investimentos públicos induzindo a ação da iniciativa privada, investimento em educação desde a base e também ciência, tecnologia, inovação, enfim, é esse o programa que a categoria defende para a retomada do desenvolvimento e avanços significativos. Então, vai ser um alento para os engenheiros ouvirem a sua receita em relação a isso. Professor, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, a sua atenção conosco para essa conversa. Deixo à vontade para o senhor fazer considerações adicionais que queira. Estamos aqui caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Pois é, Ita, foi uma grande satisfação estar aqui. Gostei muito da oportunidade. A conversa fluiu tranquilamente, com idas e voltas, foi muito bom. E, quer dizer, eu espero que esse vídeo seja disponibilizado para os nossos colegas engenheiros, não só de São Paulo, mas uma vez que estando disponibilizado por vocês, está disponibilizado para todo mundo. Infelizmente, a gente está vivendo um período muito difícil. É difícil, para mim, pessoalmente, e para a população, não ficar desanimado, né, nesse momento. Quer dizer, a nossa expectativa é que alguma coisa mude nas eleições, que a gente possa ter uma outra pessoa conduzindo esse país, um outro grupo, para ver se a gente melhora e possa realmente pensar em ter um futuro mais favorável, né? Para nós, para todos, para os pobres, para a população. A população não está brincando, a população está sofrendo, é uma coisa muito séria e a gente tem que enfrentar isso, não dá para deixar rolar dessa maneira. Então, é isso, quer dizer, eu me despeço aqui de você e de todos, e de repente a gente vai ter uma outra oportunidade no futuro. Tá certo, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigada, e seguimos em contato, porque esse seu trabalho que terá sequência aí é muito interessante e é muito importante nós podermos divulgá-lo. E muito obrigada também a você que assiste a mais esse SESC Entrevista. Fique conosco no canal do SESC no YouTube, acompanhando nossas atividades e conteúdos interessantes como essa entrevista com o professor João Saboia. Obrigada, até a próxima.